Até o momento, as variáveis que a gente criou aqui carregavam apenas um elemento dentro delas, né? O próprio objeto. Então, por exemplo, A é igual a 2, que a gente definiu aqui. Agora eu quero mostrar para vocês tipos de variáveis que vão carregar vários elementos. A gente vai entrar, então, nas estruturas de dados mais básicas que a gente pode criar aqui no Python, que são as listas, dicionários, tuplas e os conjuntos. Eu vou fazer brevemente alguns exemplos aqui de cada um, a gente vai ilustrar a atuação no mercado financeiro. Então vamos lá, está aqui o nosso código, né? Eu vou ampliar aqui e colocar a tela inteira. Vamos fazer um pouquinho mais de zoom aqui para ficar mais claro aí para vocês visualizarem. E eu vou para a parte inferior aqui do nosso código. Vamos voltar ali, né, para a última aula. Eu vou colocar aqui um título em negrito, vou colocar aqui assim, né, porque eu acho que o título mesmo da aula está em uma hashtag. Então, aqui como é um tópico, né, eu vou colocar duas hashtags. Então, estruturas de dados. AskM para transformar em Markdown. Eu vou criar mais um subtítulo aqui para listas. Isso aqui eu também vou colocar em negrito. Então, vamos lá, pessoal. A grande diferença, tá, que vai ser mais marcante para a gente identificar listas, dicionários, tuplas, né, que eu mencionei aqui, vai ser o operador que a gente vai usar para criá-los. Então, dá um exemplo aqui para vocês. Quando a gente criar listas, nós vamos usar colchetes. Abre e fecha colchetes e colocar os elementos aqui dentro. Quando a gente for criar dicionários, nós vamos usar as chaves. Então, abre e fecha chaves, coloca aqui eles aqui dentro. Que mais? As tuplas, a gente vai usar parênteses, tá? Eu vou colocar os elementos aqui dentro. Conjuntos também usam parênteses, mas depois eu vou explicar para vocês exatamente qual que é a diferença. Vamos lá. As listas, elas servem para uma série de finalidades. Aqui, normalmente, no mercado financeiro, a gente usa listas para carregar vários números ou carregar tickers de papéis, ações diferentes. Então, por exemplo, eu vou criar uma lista 01 aqui, e a minha lista 01 vai conter os números 1, 2 e 3. Reparem que eu coloco a vírgula aqui para separar os números que estão dentro, e eu não posso fazer isso aqui, tá? Isso aqui não faz sentido. Então, eu preciso sempre, né, quando eu for separar os elementos, internamente colocar a vírgula. Se eu pedir para ele o que é uma lista, pedir o que é lista 1, né? Tá aqui. Se eu pedir para ele qual que é o tipo dessa variável, lista 01, é uma list, é uma lista, então, né? Então, a gente também pode passar aqui dentro da função type, que ele vai nos dizer o tipo. Uma outra forma de criar listas é através da função list. Então, por exemplo, list, e aqui dentro você passa a lista, né, que você quer criar. Só que você não pode passar assim, ó, 1, 2, 3. Isso aqui também não faz sentido, tá? Até tirar essa vírgula aqui no final. Porque isso aqui para ele são vários argumentos dentro dessa função. E essa função list admite um só argumento. Então você precisaria fazer isso daqui para que ele criasse essa lista. A lista pode ter várias coisas aqui dentro. Você pode colocar números, sendo integer, float. Você pode criar uma lista com strings. Então você pode fazer ações e colocar aqui dentro vários papéis. Petro 4, Vale 3, VEG 3, tá? Se você pedir, então, o que são ações, é essa lista. As listas, né? Não só essa, elas permitem que a gente faça o que a gente chama de indexing aqui no Python, né? Indexação, você vai dar um índice para cada elemento dentro dessa lista e vai retornar aquele elemento. Isso é uma coisa que a gente vai ver aqui depois nos outros operadores. Nos dicionários isso é possível, nas tuplas também. E como que a gente faz isso no Python? Usando os colchetes, tá? Os colchetes que vão nos dar essa possibilidade de filtrar um elemento de uma posição específica. Então, por exemplo, dentro dessa lista aqui de ações, eu quero a ação na posição 0. Qual que é? Então, a posição 0 possui aqui a string de Petro 4. Reparem que as strings, elas sempre vão ter ou aspas simples ou aspas duplas. É a forma que o Python identifica, né, que aquilo é um string. Pessoal, reparem que a indexação, né, o índice no Python, ele começa em 0. Isso é muito importante porque vai seguir a gente para o resto da vida. Então, essa ação aqui não é o elemento 1,
dessa lista? É o elemento 0. A gente começa a contagem com 0. Então, 0, 1, 2, tá? E por aí vai. Uma coisa interessante aqui no Python é que a gente pode fazer a contagem de trás para frente. Então, você pode fazer, por exemplo, ações menos 1. O que é ações menos 1? É o último elemento. Então, é como se você estivesse invertendo essa lista ao contrário e pegando o elemento inicial, tá? Que é esse aqui. Beleza? Então, dessa forma, a gente pode obter qualquer elemento que esteja dentro de uma lista. Vou fazer um exemplo bem rápido aqui com vocês usando o texto, tá? Eu vou trazer uma frase aqui. É a seguinte: hoje eu comprei para minha carteira as ações, etc, etc. E o desafio de vocês vai ser colocar os papéis 0 e 1 nessa frase. Como que a gente faz isso? Bem, eu falei para vocês que quando a gente trabalha com strings, né, e isso aqui é um string, afinal, se eu copiar isso aqui tudo e jogar dentro da função type, ele vai me dizer str, isso aqui é um string. A gente pode concatenar strings, e eu faço isso usando o operador mais. Então, se eu quero concatenar isso com alguma outra coisa, eu vou usar o mais, concordam? Então, eu vou pegar essa frase aqui, colocar aqui, mais, e aí o que eu quero concatenar? Quero concatenar o papel 0, que é Petro 4. Então, a gente vai copiar aqui e colar. Concordam? Hoje, eu comprei para a minha carteira as ações Petro 4. Você poderia adicionar um outro papel aqui, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui não só o 0, vamos adicionar o ações 1 também. Como que ficaria isso? Hoje eu comprei para a minha carteira as ações Petro 4 vale 3. Faz sentido isso? Não muito, né? Ele está concatenando exatamente ali os dois papéis. O que é que você precisa? Colocar um string intermediário aqui. Então, eu vou colocar um mais. Eu vou criar um string intermediária para que eu consiga separar e colocar um e aqui. Então, hoje eu comprei para a minha carteira as ações Petro 4 e vale 3. Então, tá uma forma aí da gente concatenar strings. Um ponto importante é que as strings elas podem ser passadas para dentro de uma variável, tá? Então, eu posso chamar isso aqui de complemento. E dizer que complemento é tudo isso aqui. Vamos executar, Shift Enter. Então, hoje eu comprei para a minha carteira, tarará, né? Então, a gente vai pegar complemento e vai somar com isso daqui para a gente ver o resultado e vocês vão ver que vai dar no mesmo, vai dar na mesma coisa. Então, tá aí a mesma frase. Beleza, pessoal? Então, um pouco das propriedades das listas, muito embora aqui no nosso case, tá, que a gente vai realizar, a gente não vai entrar em tanto detalhe de operações com texto, tá, com strings. O nosso foco vai ser mais numérico. Muito embora no dia a dia do mercado financeiro a gente usa texto, sim. Como eu falei para vocês inicialmente, redes sociais, manchetes, a gente faz muita manipulação, né? Entender ali, capturar textos de lugares diferentes, eventualmente para alimentar os nossos modelos. Pessoal, as listas, elas são mutáveis. É isso mesmo. Então, falar bem rápido aqui de propriedades. Então, o que isso quer dizer? Isso é algo que é semelhante com os dicionários. No dicionário você vai conseguir, não necessariamente mudar, mas você vai conseguir acrescentar elementos novos, mas na tupla você não vai conseguir. Então talvez a grande diferença de listas para tuplas, a gente já vai entrar em tuplas, é que as tuplas são imutáveis, as listas não. Então eu posso chamar aqui a nossa lista de ações de novo e falar que assim, ao invés de Petro 4 no primeiro lugar, eu quero trocar Petro 4 por Prio 3. A gente vai ver como ficou. Olha que interessante, ele trocou o elemento da posição 0 por Prio 3. Então as listas elas são mutáveis e são aditivas. Não só aditivas, você pode adicionar novas coisas, como você pode remover também. Então, adição e remoção, vamos colocar assim. Então, por exemplo, eu pensei em um novo papel para minha carteira, quero adicionar, né? Como que você pode fazer isso? Você pode tanto usar uma concatenação, então, por exemplo, ações mais alguma coisa nova. Vamos colocar aqui uma nova lista chamada de novos papéis. E aí eu vou adicionar para minha carteira BBDC 4 e Magalu 3. Então eu vou fazer ações mais
os novos papéis que eu estou considerando. Olha que interessante, né? Ele adicionou. Então, essa é uma forma da gente aumentar o tamanho da nossa lista. Só que a gente pode também apendar. O que é apendar, né? É um termo engraçado. Apendar é um neologismo, tá, pessoal? A gente pegou o verbo append, do inglês, traduziu literalmente para o português, é você acrescentar, adicionar algo, né, para uma estrutura que já existe. Então, você vai adicionar novos elementos a uma lista usando esse método aqui. Um método, basicamente, no Python, é uma função que é executada em cima de uma variável já existente, para modificar a sua estrutura. Então, a gente já viu uma função aqui, por exemplo, a função type, né? Que ela tem aquele formato. Então, type, abre parênteses, passa o argumento dentro. Aqui nos métodos, a estrutura vai ser ligeiramente diferente. Eu vou pegar uma estrutura que já existe. Então, por exemplo, essa nova lista aqui que eu estou criando, eu vou chamar de lista full, lista cheia. Vou criar uma célula aqui em cima. E a nossa lista full, ela tem esse formato aqui. Beleza? A gente acrescentou novos papéis. Eu posso pegar aqui a lista full, só que o método append, né, por ser um método, ele é diferente. Eu não vou fazer isso aqui, ó. Tá? Isso aqui no Python não faz muito sentido. Os métodos, eles têm a seguinte sintaxe, a seguinte hierarquia, vamos dizer assim. Você vai passar a variável que já existe, você vai passar o método em seguida, e dentro do método você vai dizer o que você quer acrescentar. Então, nesse caso, o método ele recebe o argumento e ele transforma aquele argumento jogando na variável original. Tá? Então, eu vou adicionar, por exemplo, aqui ó, BBAS3, que é Banco do Brasil. Se a gente verificar o que é lista full, percebam que a gente conseguiu adicionar BBAS3 no final. Da mesma forma que a gente adiciona uma coisa nova, a gente pode remover também. E a gente consegue fazer isso graças a esse método aqui chamado pop, tá? Pop é, literalmente seria algo como, não sei, explodir, remover, alguma coisa assim, não sei bem a tradução literal. Mas se você executar, normalmente a gente executa sem argumento nenhum, tá? O que ele está mostrando aqui é o output, é a saída. O que é isso? Ele está mostrando qual elemento ele removeu. O método pop ele é utilizado para remover sempre o último elemento de uma lista. Então ele está removendo esse aqui. Se eu executar pop de novo, o que vocês acham que vai acontecer? Ele vai remover Magalu 3. E se eu ficar executando o pop, ele vai remover tudo até que minha lista fique vazia. Então se a gente ver como ficou a nossa lista aqui, percebam que a gente removeu os dois do final, justamente porque eu executei pop duas vezes, tá, pessoal? Então, métodos aí para a gente ficar sempre atentos. O método append para adicionar e o método pop para remover. Beleza? A gente pode criar também listas compostas de outras listas. É isso mesmo. Eu fiz aqui alguns exemplos com vocês, onde eu adicionei números dentro das listas, eu adicionei strings, só que você pode pegar várias listas e passá-las para dentro de uma nova lista. Então, eu tenho algumas listas aqui já prontas que eu vou passar para vocês. Eu estou simulando aqui 3 clientes, cliente 1, 2 e 3, os ativos que eles colocaram em carteira. Olha só o que eu vou fazer, eu vou criar uma nova lista, né? Reparem aqui, ó, estou abrindo e fechando colchetes, então eu vou colocar aqui dentro cliente 01, cliente 02 e cliente 03, ou seja, eu estou passando essas listas aqui para dentro dessa nova. Se a gente visualizar, olha só que interessante, né? Então eu abro aqui os primeiros colchetes que englobam a lista de fora, a lista no geral, e dentro dela eu tenho uma lista, vírgula, outra lista, outra lista. A indexação que a gente aprendeu ali em cima é válida aqui também. Então eu posso fazer cliente 0, né, que é dessa lista aqui, vai me trazer o quê? Vai trazer a primeira lista, que é isso aqui. Uma vez que eu tenho a primeira lista, que é a lista de posição 0, vocês concordam comigo que eu posso fazer isso aqui? Cliente 0 e ativo 0 é qual? É Petro 4. Olha que interessante, né? Isso aqui vai ser muito útil no nosso dia a dia. Então, eu filtrei aqui a primeira lista e dentro dessa primeira lista eu trouxe o primeiro ativo, tá? Cliente 0, beleza, pega isso aqui. E por aí vai, né? Eu não vou fazer todos os exemplos aqui, porque tem bastante coisa que a gente poderia desenvolver.
mas é uma forma aí prática, né, de aplicações do mercado financeiro para vocês visualizarem o que a gente faz com as listas. Agora eu quero trazer para vocês, pessoal, as estruturas de dicionários. E vai variar muito, assim, com relação a propósito, porque o dicionário, como o nome já diz, você literalmente está trazendo algo, vamos dizer, um elemento, e a definição dele. Então ele sempre vai ter essa estrutura de chave, valor, key e value, tá? Como que a gente representa isso no Python? Deixa eu colocar um comentário aqui para a gente lembrar. Então, por exemplo, eu tenho um dicionário pronto aqui, deixa eu mostrar para vocês. Preços, tá? Então, Petro 4 é 24,89, Magalu 3 é 2,68, BBDC 4 é 15,14. Isso aqui é chave, isso aqui é valor. Os dicionários, eles sempre são compostos em pares, tá? Então, cada elemento tem que ser um par. Então, eu tenho o primeiro par de chave e valor, vírgula. Tenho o segundo par de chave e valor e assim por diante, tá? A chave não necessariamente precisa ser um string. A chave poderia ser um número, tá? E o value aqui, o valor, poderia ser um string também. Não tem problema, tá? Eu estou trazendo esse exemplo porque normalmente quando a gente cria carteiras, backtest, quando a gente faz simulação de carteira, a gente começa com essa estrutura. Então eu passo inicialmente um ativo, um papel, fundo imobiliário, o que quer que seja, né, 2 pontos e o preço dele. E eu faço essa sequência, tá? Um ativo, 2 pontos, o preço dele, vírgula. Um ativo, 2 pontos, o preço dele. E por aí vai. Beleza? A gente consegue ver só as chaves e só os valores. Então eu criei meu dicionário aqui chamado preços. Opa, vamos voltar aqui, né? Na verdade, eu peguei uma outra seleção aqui que eu não deveria. Agora sim. Deve ter apertado alguma tecla aqui, né, que foi para algum atalho. Mas aqui em preços, pessoal, eu posso fazer preços.keys, que é chaves. E aqui a gente vai ver só as chaves. Eu posso fazer preços.values e a gente vai ter só os valores. Então o dicionário, ele tem essa característica muito interessante que você pode trabalhar só com as chaves ou só com os valores, se você quiser. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês, dentro desse dicionário, qual é o papel na posição 1? A gente pode pegar isso aqui, jogar aqui. Vamos tentar experimentar aqui. Será que a gente pode fazer isso aqui? Será que vai dar certo? Ainda não. Por quê? Eu sempre falo para os meus alunos assim, reparem no que o erro está dizendo. Então o erro, ele fala assim, dict keys object is not subscriptable. O que é isso? Ele está falando assim, as chaves de um dicionário, ou seja, o objeto da chave de um dicionário, não é subscriptable, ou seja, não tem como você subscrever, como você colocar um índice nele. Então eu preciso transformar isso aqui em alguma outra coisa antes. Então, ao invés de fazer isso aqui, ó, eu vou jogar isso aqui dentro de uma lista. Agora sim eu consigo pegar o papel na posição 1. Seria o equivalente de eu pegar isso daqui, pessoal, preços keys, a gente jogar primeiro dentro da função lista, né, função list, e eu chamar isso aqui de alguma outra coisa. Lista de papéis. Então eu criei essa nova variável. Uma vez que isso agora é uma lista, porque antes aqui não era uma lista, ó. Antes aqui não é uma lista, aqui é uma dict keys. Agora que isso aqui é uma lista, aí sim eu posso passar um índice. Então eu quero o papel na posição 0, quero o papel na posição 1, basta executar, temos aí Magalu 3. Uma outra propriedade interessante aqui dos dicionários, né, além da chave e valor, você consegue trazer os pares completos. Então a gente já viu aqui .keys, .values, a gente pode fazer preços.items, tá? A gente executa aqui esse método e ele traz todos os pares. Já trazendo um spoiler para vocês, pessoal, se a gente colocar isso aqui dentro da função list, da função lista, isso daqui são tuplas. Então meio que eu já estou trazendo um spoiler aí para vocês do que a gente vai ver daqui a pouco. Quando a gente trabalha com essa estrutura aqui de parênteses, abre parênteses, fecha parênteses, isso aqui é uma tupla. Então a gente está trabalhando com uma lista composta de 1, 2, 3 tuplas, tá? E já eu vou entrar aqui em tuplas com vocês vão entender melhor.
indexação. Vamos falar de filtros, né? Indexing aqui com dicionários. Bem, aqui nas listas, a gente fez a indexação com a própria posição, não foi? Vamos tentar fazer isso com os dicionários? Então, por exemplo, preços de 0. A gente consegue? Não, não consegue, porque a indexação, tá? O filtro no dicionário, ele não é feito com posição, ele é feito em cima da chave. Então você precisa conhecer o seu dicionário para saber quais são as chaves que tem aqui. Então, quais são as chaves que nós temos? Petro 4, Magalu, BBDC 4. Pois bem, então a gente tem que fazer preços, né? Fazer a nossa indexação aqui e passar a string que a gente quer usar como filtro. Então, por exemplo, eu quero filtrar só Magalu 3. Magalu 3 está 2,68. Dessa forma, a gente já vislumbra, assim, já cria uma estrutura onde você consegue ter vários papéis e vários preços e você conseguir consultar o preço de um papel específico, tá? Que é algo que a gente usa realmente no nosso dia a dia. Da mesma forma que a gente viu ali nas listas, que as listas podem carregar qualquer coisa, ou seja, dentro de uma lista você pode colocar números, integer, string, você pode colocar texto, você pode colocar listas, né, dentro da própria lista, os dicionários também. Você pode colocar o que você quiser dentro de um dicionário. Você pode colocar strings, números, listas, booleanos, etc. Tá? Agora, de uma forma diferente das listas, na verdade não tão diferente, tá? Você consegue sim, eu ia falar que essa propriedade da mutabilidade é diferente, mas ela é diferente das tuplas, tá? Nos dicionários você consegue sim modificar alguma coisa. Vamos retornar aqui no nosso dicionário. Eu tenho Petro, Magalu e BBDC4. Se eu chegar aqui e fizer assim, preços de Petro 4, vamos colocar um outro valor aqui, foi para 22,85. Vamos visualizar. Percebam que o preço de Petro 4 modificou. Então aqui você tem as opções, né? Tanto de modificar algo que já existe, sempre se baseando numa chave que já está presente, passando um novo valor. Ou você pode fazer uma adição, é isso mesmo. Então, por exemplo, vamos pensar aqui num papel que não está na nossa lista, que não está no nosso dicionário de preços. O papel ITUB 4. E eu quero dizer, cara, ITUB 4, nem sei quanto está a cotação de ITUB 4 nesse momento, eu vou chutar 19,76. O que ele vai fazer com isso? Vamos executar aqui para ver o nosso dicionário. Deixa eu dar um zoom out aqui para a gente ver melhor. O que é que nós temos, pessoal? Temos mais um par, né? Temos mais um par de chave e valor. ITUB 4 no valor de 19,76. Então, de forma muito rápida ali, né, a gente viu que tem várias semelhanças das listas com os dicionários, sendo que os dicionários eles têm um propósito ligeiramente diferente no mercado financeiro. Porque os dicionários eles não carregam informação sozinha. Ele carrega normalmente essa relação de uma coisa com outra coisa. E como eu falei para vocês, um exemplo muito prático é quando a gente vai construir carteiras no mercado financeiro, né? Eu vou fazer isso, eu vou colocar o papel e o valor, o papel e o valor. E isso aqui é base para a gente simular, por exemplo, futuramente, né? Se eu quero fazer uma compra, depois uma venda, faço vários aportes, várias vendas, a gente vai usar essa estrutura aqui de dicionário. Vamos para as tuplas? Então a gente já vai chegando na metade aqui dos nossos operadores. As tuplas, pessoal, elas não são tão utilizadas assim quanto as listas e os dicionários, mas elas têm algumas propriedades muito importantes, por exemplo, a imutabilidade. Então, em várias situações do mercado financeiro que você quer garantir que os seus dados não mudem, você vai usar tuplas. Então, por exemplo, quando a gente usa MetaTrader, normalmente os dados do MetaTrader vêm em tuplas. E faz sentido, né? Porque muitas situações onde você está lidando com envio de ordens, né? Dados em tempo real, tal, você tem uma sensibilidade maior. E você quer evitar realmente que, eventualmente, ali alguma coisa que você fez por engano, errada, tal, possa levar, né, possa incorrer aí em uma catástrofe, vamos dizer, né, na sua estratégia, ou te traga algum problema. Então, as tuplas são úteis nesse sentido. Para a gente criar tuplas, pessoal, nós vamos usar parênteses. Então, por exemplo, eu vou criar uma tupla contendo 1, 2 e 3.
Isso aqui é uma tupla. Eu vou chamar isso aqui de tupla. 1, 2 e 3. Se a gente vê o tipo disso aqui, ele vai dizer tuple, tá? A gente pode pegar listas prévias e transformar em tuplas. Então vamos voltar aqui e pegar uma lista qualquer. Ó, essa lista full aqui. Eu vou copiar a lista full e eu vou jogar dentro da função tuple, ou seja, existe uma função que cria tuplas. Basta jogar a lista aqui dentro. Olha só, aquilo que era uma lista agora virou uma tupla. Eu vou chamar isso aqui de tupla ações. Então vamos filtrar, por exemplo, aqui na minha tupla de ações eu quero a posição 0. Aqui na minha tupla de ações eu quero a posição 1. Então a gente vê logo de cara que ela permite fazer essa indexação, né? Muito semelhante às listas. Lembrando que a grande diferença entre uma e outra é que as tuplas elas são imutáveis, tá? Pessoal, vamos tentar fazer uma mudança nela aqui, para a gente ver na prática. Então, por exemplo, tupla de ações na posição 0. Me deu na telha ali que eu não gosto desse papel, eu quero modificar ele na minha carteira. Eu vou trocar aqui e vou colocar, sei lá, Lojas Renner 3. Olha só o que o erro está dizendo. Tuple object does not support item assignment. Então, o erro ele é muito claro, né? Ele está dizendo, as tuplas elas não têm suporte ao item assignment, né? A você alocar isso aqui dentro de um elemento da tupla que já existe. Então, acho que esse realmente é assim, o melhor resumo, né, que a gente pode pensar para tuplas, porque elas são realmente muito diretas ao ponto, tá? Não tem mistério aqui. Beleza? E como elas são imutáveis, coisas que a gente fez antes, por exemplo, adicionar, ou nas listas, por exemplo, né, que a gente fez o pop, aqui nas tuplas não são possíveis, elas ficam daquele jeito mesmo. Agora eu vou falar com vocês sobre os conjuntos, para a gente ir para a reta final. Os conjuntos, pessoal, eles vão se parecer com as tuplas no sentido de que a gente pode usar parênteses. Então a gente vai usar a função set, só que os conjuntos eles têm uma característica muito importante, que eu acho que é o que mais caracteriza eles, é que eles não admitem repetição. Então se você cria um conjunto e aqui dentro você coloca, vamos colocar vários números repetidos aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma lista primeiro, tá? Lista. E nessa lista eu vou colocar, ó, 1 várias vezes. E depois 2, 3 e 4. A gente vai jogar isso aqui dentro da função set, que quer dizer conjunto, ou seja, essa função aqui cria conjuntos. E olha que interessante, 1 apareceu várias vezes, mas ele só mostra a existência do 1. Isso aqui é muito útil quando a gente tem situações no mercado financeiro onde eu faço várias operações com o mesmo ativo em um dia, por exemplo, e ali no final do dia eu quero simplesmente contabilizar os ativos que foram tradeados. Normalmente para isso a gente usa os conjuntos, para fazer essa eliminação do que apareceu várias vezes. As listas, aqui dentro da função set, elas precisam receber um argumento só. Então se você fizer isso aqui, ó, set 1, 2, 3, 4, isso aqui vai dar erro. É o que ele fala aqui no erro, né? Set, ou seja, a função conjunto, esperou no máximo um argumento. E você me trouxe 4. Então você tem que passar aqui um argumento só. É por isso que eu criei primeiro uma lista, né, que é uma variável, um elemento único, e eu passei isso aqui dentro da função set. Beleza, pessoal? Uma outra forma da gente criar conjuntos é usando também os operadores de chave. Da mesma forma que a gente usou o dicionário, só que aqui a diferença vai ser que ao invés de eu fazer uma estrutura de chave e valor, como eu fiz nos dicionários, né? Aqui nos dicionários a gente fez assim. Petro 4 2 pontos. 19,89. Isso aqui caracteriza um dicionário, né? Vamos colocar mais um exemplo aqui só para ficar bem claro. Então se eu coloco um outro par de chave e valor e coloco aqui, sei lá, 4,78. Isso aqui caracteriza um dicionário, porque eu tenho um par, vírgula, opa, apertei aqui sem querer. Vamos fechar aqui. Agora sim, pessoal. Eu tenho um par
né, dois pontos, eu tenho a estrutura de pares. Se eu quero usar as chaves para criar conjuntos, eu não posso fazer isso aqui. Eu vou colocar só os elementos. Então, por exemplo, 1,2,3. Isso aqui é um conjunto, não é um dicionário. Então, sempre fiquem atentos quando vocês tiverem qualquer variável aí que seja delimitada por chaves. Não necessariamente é conjunto. A gente tem que investigar. Então, eu vou chamar isso aqui, ó, de alguma coisa. O que é alguma coisa? É isso aqui, né? Só que eu vou jogar o alguma coisa dentro da função type, para a gente ver. Olha só, é um conjunto, não é um dicionário. Beleza, pessoal? Então, eu acho que basicamente é isso. Eu preciso falar também que os conjuntos, eles admitem qualquer coisa aqui. Eu fiz um exemplo com números, mas eu poderia colocar aqui papéis, tá? Eu poderia colocar vários ativos aí do mercado financeiro, ó, alguma coisa. Aí eu vou de novo executar aqui a função type e pedir para ele o que é alguma coisa. É um set, é um conjunto. No conjunto, a gente tem um método para adicionar novos elementos, que é o método add, tá? Add de adicionar. Então, ponto add. Vamos tentar adicionar um papel que já existe. Então, aqui, por exemplo, o Petro 4. Será que vai dar certo? Eu tentei adicionar aqui Petro 4, né? Mas só apareceu uma vez. Obviamente, ele já existia. Então, se eu tentar adicionar inúmeras vezes, não vai funcionar, porque ele só admite uma vez. Beleza, pessoal? Vamos adicionar um outro que não existe aqui. Nós não temos vale aqui. Vamos adicionar vale 3. Olha só que interessante. E o conjunto, ele tem uma propriedade legal também, que ele vai naturalmente colocando ou em ordem numérica, né, do menor para o maior, se for só números, ou em ordem alfabética, se ele identificar que ali dentro só tem strings. Beleza? E uma última propriedade para a gente terminar aqui, os conjuntos. Eles não admitem indexação. Então você não consegue fazer, por exemplo, eu quero o elemento de índice 0, eu quero o elemento de índice 1. Ele até fala aqui, né? Set object is not subscriptable, né? Ou seja, o elemento conjunto, ele não é indexável, vamos falar assim, tá? Você não consegue fazer isso aqui. Beleza, pessoal? Então, essa aula basicamente foi isso, né? Para a gente ter uma grande introdução, um grande overview das estruturas de dados mais básicas no Python. Daqui a pouco eu vou entrar numa estrutura mais complexa, que são os data frames, que de fato vai ser o que a gente vai usar no nosso case. O data frame ele se aproxima muito, né, do que a gente usa no Excel, aquele formato de tabelas com linhas e colunas. Só que para a gente usar os data frames e para criar data frames, nós vamos precisar de uma biblioteca chamada Pandas. E já vou falar para vocês o que são bibliotecas. Só que para explicar o que são bibliotecas, a gente tem que dar um passo atrás e explicar o que são funções. Porque basicamente uma biblioteca é uma coleção de funções, vamos dizer assim. Então, a gente vai galgando aí, construindo o nosso conhecimento para conseguir chegar pronto já no nosso case. Falar um pouquinho aí sobre declarações condicionais, estrutura de repetição, que a gente usa muito nos nossos backtests e criação de estratégias, tá? Depois disso, a gente vai entrar em funções. Depois de funções, a gente vai falar de bibliotecas, principalmente a biblioteca Pandas, que nós consideramos como a principal biblioteca do mercado financeiro. E aí a gente chega na reta final do nosso tutorial. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até mais, né, na próxima aula aqui que a gente vai gravar e disponibilizar. E é isso. A gente se vê também no evento. Não esqueçam de deixar aí no calendário de vocês. Então, grande abraço e até lá.